Bom dia a todos. Eu me chamo Bruno, sou estudante de Engenharia Mecatrônica da UFO, Universidade Federal de Uberlândia, e sou orientado pela professora Rosana Jafelice, que é da Faculdade de Matemática da Faculdade da Universidade de Uberlândia, Federal de Uberlândia. Bom, durante o meu trabalho... primeiramente, o título do meu trabalho, estudo a propagação do HIV em uma população utilizando autômatos celulares. Bom, durante a introdução, eu vou falar um pouquinho sobre a infecção do HIV, os estágios da infecção do HIV. Vou falar sobre o objetivo do nosso trabalho. Na seção 2, eu vou falar sobre o modelo clássico e algumas modificações que nós fizemos para tornar um modelo compatível com o que hoje se sabe, porque ele é um modelo relativamente antigo, que ele foi criado em 1986, então hoje já existem algumas divergências com o que a gente sabe hoje sobre o HIV. Na seção 3, vou dar uma ideia sobre a teoria dos conjuntos fuzzy e sistemas baseados em regras fuzzy. Na seção 4, vou falar sobre autômatos celulares e, no caso específico também do meu autômato celular. Na seção 5, os resultados do autômato. Na seção 6, a conclusão e os trabalhos futuros. E essas são 7 as referências bibliográficas. Bom, na introdução, nós restringimos nosso trabalho à população homossexual masculina, porque se tornaria um modelo relativamente simples e englobaria da mesma forma de 70% a 80% de todos os casos de infecção nos primeiros anos da epidemia. O objetivo do nosso trabalho é, a partir de um sistema de equações diferenciais ordinárias, nós montarmos um autômato celular que estude a propagação do HIV, utilizando parâmetros fuzzy. A infecção pelo HIV é dividida didaticamente em 4 fases. A fase de infecção aguda, que é a primeira fase da infecção, que ocorre nas primeiras semanas da infecção, em que há um aumento exponencial da carga viral do indivíduo. Nesse momento, ele tem sintomas semelhantes a uma gripe bem forte. E após essa fase, o indivíduo ele pode ir diretamente para a fase sintomática precoce ou para a fase assintomática. Só que 90% dos indivíduos passam primeiramente para a fase assintomática. Na fase assintomática, o indivíduo praticamente não tem nenhum sintoma. E fase essa que dura em média 8 anos, mas varia muito de indivíduo para indivíduo. Após a fase assintomática, o indivíduo passa para a fase sintomática precoce. E na fase assintomática, há uma queda da carga viral, a níveis quase que normais de um indivíduo que não possui o HIV. Na fase sintomática precoce, aí já há um aumento dessa carga viral. E na fase sintomática tardia, o indivíduo passa a ter doenças oportunistas, como a pneumonia, que passa a ser extremamente nociva devido à queda da imunidade da pessoa. Aqui é o modelo clássico de Anderson, que nós estudamos para fazer o nosso trabalho. E lembrando que, como esse modelo é de 86, a gente vai ver que até as próprias variáveis desse sistema possuem algumas divergências com as fases que a gente sabe hoje da infecção. Bom, sendo x de t o número de indivíduos suscetíveis, que são os indivíduos saudáveis que não possuem HIV, y de t o número de indivíduos infecciosos, que é análogo aos indivíduos na fase da infecção aguda, z de t, indivíduos soropositivos não infecciosos, que é análogo aos indivíduos assintomáticos, a de t, número de indivíduos sintomáticos, e n de t, o número total de indivíduos, nós temos nosso sistema de equações. Os indivíduos suscetíveis, eles entram no sistema uma taxa B, uma taxa de migração, eles morrem devido a causas naturais a uma taxa μx, e eles são infectados a uma taxa lambda cx, sendo que esse lambda é um beta, que é a probabilidade dele ser infectado por um indivíduo na fase infecciosa, vezes y dividido por x mais y mais e, que é a probabilidade de se encontrar um indivíduo na fase infecciosa dentre todos os outros indivíduos do sistema, menos o indivíduo sintomático, porque como ele já está na fase terminal da HIV, ele é um indivíduo debilitado, então ele não entra no sistema nessa parte. Após ele ser infectado, ele se torna um indivíduo infeccioso, que entra a uma taxa lambda cx, e ele sai da fase infecciosa a uma taxa de μy, que é a morte por questões naturais, e vy. Essa taxa vy significa que o indivíduo ou vai para a fase diretamente assintomática, a uma taxa 1 menos pvy,
ou para a fase sintomática diretamente, uma taxa PVY. Os indivíduos assintomáticos morrem por questões naturais e os indivíduos sintomáticos, eles morrem por questões naturais e devido à imunodeficiência. E N de T é a soma de todos os indivíduos. Mudanças realizadas no sistema. Os indivíduos suscetíveis, na verdade, eles são infectados por todos os indivíduos portadores do HIV. Só que em quantidades diferentes. Essa quantidade diferente está em função da carga viral que cada indivíduo apresenta. Então, como não existem indivíduos não infecciosos, Z de T passou a denotar indivíduos soropositivos não infecciosos e passa a denotar o número de indivíduos assintomáticos. E Y de T, de indivíduos infecciosos a indivíduos na fase aguda de infecção. E a taxa B deixou de denotar taxa de migração e passou a significar taxa de aparecimento de indivíduos suscetíveis. Por quê? Porque, na verdade, a gente está trabalhando agora a nível mundial. Então, não tem sentido a gente falar taxa de migração a nível mundial. Lembrando que o modelo de Anderson, ele não estudava uma população específica. Já o nosso modelo quis trabalhar especificamente com a população mundial. Por isso que essa taxa B houve uma mudança de significação. Bom, além dessas modificações, eu até vou passar aqui, os indivíduos que estão na fase assintomática, no modelo anterior, eles morriam por questões naturais. Só que no modelo nosso atual, além de morrerem por questões naturais, eles passam para a fase sintomática. Como a gente pode ver, que após alguns anos na fase assintomática, há um aumento de novo da carga viral e ele passa a ser um indivíduo sintomático. Aí aqui a gente vê que o indivíduo na fase da infecção aguda, a carga viral, um aumento muito grande, depois há uma diminuição da carga viral e estabilização, e depois um aumento de novo da carga viral. Aqui também outros dados importantes, linfócitos TCD4+, que são as células que o HIV penetra e utiliza para reprodução. Então, há uma diminuição e essas também são as células de defesa do corpo do ser humano. Por isso que o indivíduo entra na fase de imunodeficiência, na fase sintomática, porque não existem mais células de defesa. Bom, esses aqui são os parâmetros que nós tiramos da literatura, que foram tirados diretamente da literatura, ou inferidos, tendo como base dados retirados da literatura. Dentre esses parâmetros, eu queria só ressaltar o parâmetro beta-1 e beta-2, que no nosso novo sistema é a probabilidade de infecção, do indivíduo suscetível com relação sexual com o indivíduo na fase de infecção aguda. E o beta-2, a probabilidade de infecção do indivíduo suscetível relacionando sexualmente com o indivíduo assintomático. Esses dois valores foram retirados de uma pesquisa de Oxford, em que os indivíduos foram submetidos a pesquisas e foi percebido que a probabilidade de infecção, ela girava em torno de 0,005 a 0,03. Esses valores eram os limites inferior e superior da probabilidade de infecção. Então, como os indivíduos assintomáticos eles infectam menos, com uma probabilidade menor, nós admitimos esse valor menor como sendo a probabilidade de infecção deles, e 0,03 a probabilidade de infecção dos indivíduos na fase aguda. Bom, aqui é a solução numérica do nosso sistema, utilizando o método de Handicuta de quarta ordem. Indivíduos suscetíveis, indivíduos na fase aguda, indivíduos assintomáticos e indivíduos sintomáticos. Outra coisa interessante, a condição inicial dos indivíduos sintomáticos, a quantidade inicial de indivíduos é 0. Por quê? Porque em 1980, que é onde foram registrados os primeiros casos da infecção, o número de indivíduos na fase terminal da infecção pode ser considerado nula, porque esse é o primeiro ano que houve registro da doença. E nós restringimos o estudo até 1995, pelo menos a princípio. 1995, porque é o último ano em que não se utiliza medicamentos antirretrovirais. Aqui, o P de T é o número de indivíduos HIV positivos, que é a soma de todos os indivíduos que possuem HIV, infecção aguda, assintomáticos e sintomáticos. E é interessante a gente observar, aqui são dados reais, e que em 1995 nós temos cerca de 15 a 20 milhões de indivíduos portadores de HIV, e de todas as formas, relação heterossexual, relação homossexual, transfusão sanguínea e etc. E aqui no nosso sistema, em 95, nós temos de 5 a 6 milhões. E como nós restringimos a população homossexual, esse é um valor compatível com a realidade.
Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a teoria dos conjuntos fuzzy. Bom, para a gente entender o que é a teoria dos conjuntos fuzzy, a gente tem que pensar primeiro na diferença entre a teoria clássica de conjuntos e a teoria dos conjuntos fuzzy. Na teoria dos conjuntos fuzzy, a lógica é binária. Ou o indivíduo pertence ou não pertence a determinado conjunto. Já na teoria dos conjuntos fuzzy, o indivíduo pertence a um conjunto, porém com um grau de pertinência associado a esse conjunto. Grau de pertinência esse que é dado por uma função de pertinência, que é definida de 0 a 1, sendo que 1 é a pertinência plena a esse conjunto e 0 é a não pertinência do elemento a tal conjunto. Um exemplo é que a gente quer colocar todas as pessoas que estão aqui em um conjunto das pessoas altas. E nós vamos admitir, por exemplo, que a partir de 1,70 m as pessoas entram no conjunto das pessoas altas, porém com grau de pertinência a princípio 0. E a partir de 1,90 m as pessoas entram com grau de pertinência 1. Então, o indivíduo que tem 1,65 m, ele tem o grau de pertinência 0 a esse conjunto. E a pessoa que tem 2 metros de altura tem grau de pertinência 1. E uma pessoa que tem 1,75 m, por exemplo, ele entra nesse conjunto com grau de pertinência entre 0 e 1. Bom, aqui é um sistema baseado em regras fuzzy. Um sistema baseado em regras fuzzy é dividido em 4 componentes. Um processador de entrada, que realiza a fuzzificação dos dados de entrada, que é onde são montadas as funções de pertinência do nosso sistema baseado em regras fuzzy. A base de regras, que é composta por um conjunto de proposições da forma se então, que será explicado melhor mais à frente. Uma máquina de inferência fuzzy, que cada proposição dessa, da forma se então, é traduzida matematicamente. E um processador de saída, que fornece um número real como saída do nosso sistema. Bom, aqui é um exemplo prático que eu montei para a gente tentar entender um pouquinho um sistema baseado em regras fuzzy. Bom, aqui nós temos, eu coloquei um sistema com 2 entradas, entrada 1 e entrada 2, e uma saída. Em cada entrada, nós temos 3 funções de pertinência. Vamos pensar aqui, ó, é a função, vamos supor, é o conjunto fuzzy dos indivíduos que possuem um valor baixo na entrada 1, conjunto dos valores médios e conjunto dos valores altos, que são definidos nessa função aqui de pertinência, essas 3 funções de pertinência. Da mesma forma, na entrada 2, valores baixos, valores médios e valores altos. E a saída, valores baixos, médios e altos também. E agora, o que é essa proposição se então? Cada linha é uma proposição que eu montei para esse exemplo. Então, por exemplo, na linha 1, nós temos que se a entrada 1 possui valores baixos e a entrada 2 valores baixos, a saída possui um valor baixo. Vamos, por exemplo, agora na linha 3. Se a entrada 1 possui valores baixos e a entrada 2 possui valores altos, a saída possui valores médios. E assim por diante. Agora, dado um valor de entrada, que é essa linha vermelha demarcando, e o valor na entrada 2, também da mesma forma, uma linha, nós temos que esse valor possui uma função, um grau de pertinência para esses 2 conjuntos, e no caso dessa entrada, ele possui um grau de pertinência apenas para um dos conjuntos. Bom, foram acionadas 2 dessas proposições. Ó. Essa proposição, porque, tá vendo, que eu vou explicar aqui, selecionou parte dessa figura, e a proposição 5. Bom, como que foi tida essa seleção? Foi tida através do operador mínimo, que foi extraído o mínimo entre esse grau de pertinência, esse conjunto, e o mínimo desse grau de pertinência, que é esse grau de pertinência. E na proposição 5, da mesma forma, foi extraído o mínimo. E depois, nós utilizamos o operador máximo, né, que é a união dessas 2 figuras. E depois, e esse aqui, lembrando que existem vários métodos essa aqui é a máquina de inferência fuzzy que eu estou explicando, que é essa coisa de máximo e mínimo e máximo. Esse é o método de Mandani, que é um dos mais utilizados e que foi utilizado no meu trabalho. E agora, para a gente encontrar um valor de saída, nós utilizamos o método do centro de gravidade. Nós calculamos o centro de gravidade, no caso, dessa figura formada pela união dessas 2 áreas. E nós temos um valor de saída. Então, portanto, para cada valor de entrada, nós temos o valor de saída associado. E é assim que funciona um sistema baseado em regras fuzzy. Bom, agora eu vou falar do meu autômato celular. Aliás, a princípio, um pouco da teoria. O ambiente
em questão é um espaço celular bidimensional, com grade retangular e condições de fronteira toroidal. O que isso significa? Que um autômato celular não é nada mais, nada menos do que uma matriz cujos elementos são as células dessa matriz. E condições de fronteira toroidal, porque vamos supor que um indivíduo que esteja no extremo norte do autômato mova aleatoriamente para norte, ele vai para o extremo sul do autômato. E um indivíduo que está à extrema esquerda, caso se movimente aleatoriamente para a esquerda, ele vai parar na região extrema direita. E vice-versa, claro. De forma a ter uma geometria de forma a se assemelhar a uma geometria toroidal, como a figura ao lado. Os indivíduos representados pelas células são inicialmente colocados de forma aleatória no ambiente. Então, quando eu inicio o meu programa, eu coloco os indivíduos, eu sorteio os indivíduos a posições que eles vão se encontrarem no autômato celular. Bom, à medida em que as iterações do programa ocorrem, os indivíduos envelhecem e se interagem de modo a caracterizar o problema modelado. E todos os indivíduos possuem 8 graus de liberdade. Eles podem se mover verticalmente, horizontalmente e diagonalmente, como está mostrando aqui essa figura. Parâmetros da nossa simulação. Nós escolhemos, o programa possui 40 gerações, que na verdade são 40 iterações que o programa vai fazer. O programa vai rodar 40 vezes de forma a obter os dados dessas 40 gerações. Tamanho da grade retangular. Nós utilizamos uma matriz 60 por 60 para colocar os indivíduos. 713 indivíduos suscetíveis, um indivíduo na fase de infecção aguda, um indivíduo assintomático e nenhum indivíduo sintomático. Bom, nenhum indivíduo sintomático porque é da mesma forma que ocorre no sistema de equações. O número de indivíduos assintomáticos é 36 vezes maior que o indivíduo na fase da infecção aguda, assim como nós encontramos na literatura para resolver o nosso sistema de equações diferenciais. E 713 suscetíveis de forma a somar esse número de indivíduos e dar um valor menor que 25% da quantidade de células disponíveis. Porque se a gente começasse o nosso autômato com uma grande quantidade de indivíduos no autômato, haveria uma certa... o programa não iria se comportar do modo como deveria comportar. Parâmetros escolhidos, entrada de suscetíveis a cada geração. A cada geração são acrescentados 25 indivíduos no autômato. Inicialmente, 25 indivíduos, porque após 4 iterações, são acrescentados mais 5 indivíduos a essa taxa de aumento. Intervalo de tempo entre 2 relações sexuais, 2 iterações. Ou seja, um indivíduo suscetível, após se relacionar com o indivíduo que esteja na sua adjacência no autômato, o indivíduo vai passar uma geração e na próxima geração ele vai ver se existe algum indivíduo na adjacência e realizar simbolicamente o ato sexual. Tempo para saída da fase aguda. São 5 iterações. Então, a partir do momento que o indivíduo entra para a fase aguda de infecção, após 5 iterações, ele sairá da fase aguda e irá ou para a fase assintomática ou para a fase sintomática. Probabilidade dos indivíduos que saíram da fase aguda se tornarem diretamente sintomáticos, 10% de chance. Tempo para conversão assintomático-sintomático, no máximo 80 iterações. Como assim, no máximo 80 iterações? Porque quando o indivíduo se torna assintomático, o programa sorteia um valor de 1 a 80, de modo que quando o indivíduo completar 80 iterações, ele vai passar para a fase sintomática. Mas por que a gente fez isso? Porque os indivíduos, como eu disse anteriormente, os indivíduos assintomáticos ficam em média 8 anos na fase assintomática. Porém, esse é um valor que varia muito de indivíduo para indivíduo. Então, para fazer com que cada indivíduo tenha um tempo diferente na fase assintomática, nós fizemos esse sorteio de valor de 1 a 80. E da mesma forma, a idade de morte natural dos indivíduos, que é no máximo 160 iterações. Então, quando nós começamos o nosso autômato, nós sorteamos um valor de 1 a 160 para representar a idade dele. Tempo para a morte devido à imunodeficiência. Então, no máximo também 60 iterações. Ou seja, quando o indivíduo vai para a fase sintomática, ele fica no máximo 60 iterações na fase sintomática. Bom, comportamento dos indivíduos. Os indivíduos suscetíveis possuem 8 graus de liberdade, cada célula envelhece e pode morrer devido a causas naturais, escolhe aleatoriamente a um tempo predeterminado um indivíduo para se realizar simbolicamente o ato sexual, e se o indivíduo
é escolhido estiver na fase aguda ou for assintomático, há uma probabilidade de infecção associada. Há uma possibilidade, desculpa. Possibilidade essa dada por um sistema baseado em regras fuzzy. Na infecção aguda, também os indivíduos possuem 8 graus de liberdade e após 5 interações se tornam indivíduos assintomáticos ou sintomáticos e cada célula envelhece e pode morrer devido a causas naturais. Um indivíduo assintomático possui 8 graus de liberdade, após certo número, torna-se um indivíduo sintomático e cada célula envelhece, também pode morrer por causas naturais. O indivíduo sintomático, 8 graus, após certo número, o indivíduo morre ou devido à imunodeficiência ou devido a causas naturais também. Parâmetros fuzzy no autômato celular. Para simular o nosso sistema, nós construímos 2 sistemas baseados em regras fuzzy, em que cada um desses sistemas vai calcular os parâmetros beta 1 e beta 2. Inicialmente, sem utilizar nenhum sistema baseado em regras fuzzy, nós fizemos o autômato rodar e encontramos dois valores para beta 1 e beta 2, valores constantes no caso. E encontramos que os melhores valores que satisfizessem os problemas foram 0,6 e 0,3 respectivamente. Após encontrar esses valores, nós adotamos como sendo os extremos da variável possibilidade de infecção. Essa variável apresenta valores incertos, mas possui relação com a carga viral, que por sua vez é função do tempo de infecção e do estágio desta. Para mostrar isso, eu queria voltar aqui nessa figura para a gente mostrar que a carga viral é função do estágio que o indivíduo está na infecção e do tempo em que o indivíduo está nessa infecção. E a partir daí, nós montamos o nosso sistema baseado em regras fuzzy. O primeiro sistema, que calcula beta 1, nós temos a variável de entrada, que é o tempo, que é a iteração que cada indivíduo está, que é modelado com essas funções de pertinência, e a possibilidade de infecção, com seu respectivo grau de pertinência. E aqui a base de regras. Bom, se o tempo é pequeno, a possibilidade de infecção, beta 1, é médio. Se o tempo é médio, a possibilidade de infecção é grande. Se o tempo é grande, a possibilidade de infecção, beta 2, é média. E com isso, nós temos a saída do nosso sistema baseado em regras fuzzy, que é a possibilidade de infecção em função do tempo ou da iteração que cada indivíduo está no sistema. Aqui, um sistema baseado em regras fuzzy 2, que calcula o beta 2. O tempo, que vai de 0 a 80, como nós falamos, a possibilidade de infecção, que vai de 0,3 a 0,6, e aqui a base de regras. Se o tempo é pequeno, a possibilidade de infecção é pequena. Se o tempo é médio, a beta 2 é pequeno. Se o tempo é grande, beta 2 é médio. De forma a ter gráficos da entrada, da saída do sistema, com analogia à carga viral dos indivíduos. Bom, o resultado, esse aqui é o nosso autômato celular. Eu vou mostrar um vídeo dele rodando, quando nós após programar o computador, sendo que os indivíduos marrons são... marrom é o planeta em que os indivíduos se encontram, branco são os indivíduos suscetíveis, amarelo, os indivíduos... vermelho, os indivíduos na fase aguda de infecção, amarelo, os indivíduos assintomáticos e preto, os indivíduos sintomáticos. Agora, vou colocar aqui o programa rodar. Isso. A gente vê que o sistema ele vai se modificando à medida em que o número de iterações vai ocorrendo. Que vão passar a aparecer indivíduos da cor preta, que são indivíduos sintomáticos na fase final, né? Vou rodar mais uma vez para a gente poder ver melhor. Aparecem indivíduos na fase de infecção aguda e etc., de modo a ter um comportamento semelhante com o que a gente espera do nosso sistema de equações diferenciais. Bom, e após rodar o programa, nós obtemos a saída nós obtemos a resposta do nosso autômato celular. Sendo aí que a cada iteração, nós colocamos o número de indivíduos correspondentes da fase da infecção que se encontra. Bom, indivíduos suscetíveis, gráfico, a fase aguda de infecção, assintomáticos e sintomáticos. E aqui nós temos o número de portadores do HIV, que
nós vemos que esse gráfico ele é compatível com a resolução do nosso sistema de equações diferenciais. Bom, como conclusão, ao serem consideradas as modificações do nosso sistema de equações diferenciais e utilizando parâmetros reais retirados da literatura, nós obtemos uma solução de modo compatível com o que é observado na realidade. E o autômato celular com parâmetros fuzzy nos fornece possibilidade de infecção diferentes para cada indivíduo que está no autômato celular. E regras simples, como as utilizadas no autômato, conseguem chegar a comportamentos complexos, que mostram o poder do autômato celular. Bom, agora, como trabalhos futuros, após nós rodarmos nosso autômato principal, eu estou criando 2 outros autômatos, que os indivíduos assintomáticos e sintomáticos do nosso autômato, eles vão para esses dois novos autômatos, sendo que um dos autômatos nós vamos iniciar a aplicação de medicamentos antirretrovirais. E no outro autômato celular, nós vamos manter os indivíduos vivendo sem o uso de medicamentos. E vamos trabalhar a expectativa de vida nesse autômato com tratamento e no autômato sem tratamento. Bom, e no autômato com tratamento, nós vamos ter como referência esse sistema de equações. Seja x de t a porcentagem da população assintomática e y de t a porcentagem da população sintomática, nós temos que a população assintomática ela sai dessa fase a uma taxa lambda x, sendo que lambda é a taxa de transferência de assintomático para assintomático, mais gama y, que é a taxa de retorno para a fase assintomática, menos μx, que é a taxa de morte devido a causas naturais. E dy dt como sendo lambda x, que é essa taxa, mesma taxa, menos gama y, menos mi mais d é a morte devido à imunodeficiência, como antes. E aqui eu tomei 2 valores, um para lambda, outro para gama, e resolvi esse sistema. Bom, aí esse aqui é o nosso autômato, que já está em fase final de montagem, de construção. E eu vou fazer com que esse autômato tenha um comportamento semelhante a esses gráficos. Após eu ter um comportamento semelhante a esses gráficos, eu vou fazer, dessa forma, eu vou, como eu digo, calibrar o autômato a fazer com que o número de iterações tenha relação com o tempo da equação diferencial, que no caso é o tempo em anos. Após realizada essa calibração, eu vou colocar parâmetros fuzzy nesses parâmetros no nosso autômato, sendo que esses parâmetros, aqui está um gráfico, da taxa de transferência, que é a função da adesão ao tratamento e do número de CD4, que são as células que o indivíduo, que são as células que o HIV infecta. E da mesma forma eu vou fazer com a taxa de retorno, que também é a função da adesão e do número de CD4. E com isso, eu vou pegar a cada iteração um valor correspondente da taxa de retorno e taxa de transferência. Porque como cada indivíduo terá essas taxas diferentes, eu vou somar todas essas taxas e dividir pelo número de indivíduos que estão no nosso autômato. E assim, eu vou ter uma taxa de transferência em função do tempo. E vou jogar essa taxa de transferência e taxa de retorno na resolução novamente do sistema de equações diferenciais, de modo a otimizar a solução do nosso sistema de equações. E é isso. Aqui são as referências. Aqui é o modelo de Anderson que nós utilizamos. O trabalho de doutorado da minha orientadora, que é modelagem fuzzy, e esse trabalho sobre autômatos celulares também da minha orientadora. E os dados estatísticos que nós utilizamos para fazer o nosso trabalho. E é isso.